Você já sabia, moça. Não vem com isso, não. Outro dia, quando eu fui me casar, eu cheguei lá no cartório para registrar lá os documentos. E eu estava ali na fila esperando. Meu casamento ele foi na igreja com efeito civil, mas eu tinha que ir lá no cartório resolver algumas coisas. Eu estava ali na fila e tinha eu ali que ia me casar. E tinha mais 5 pessoas que estavam ali no mesmo lugar para se divorciar. O meu casamento ele foi no mês de janeiro. Tinha um rapaz ali que havia se casado no mês de novembro e já estava se divorciando. E de repente o cara falou assim: vem cá, você vai resolver negócio do seu casamento, né? Aí eu fui andando. Aí quando eu sentei lá, o rapaz olhou para mim, mas eu não entendi o que era. Não era ele falando comigo, era o próprio cão. Ele olhou para mim, deu uma risadinha e falou: você vai casar, cara. Você é doido. Falou desse jeito comigo. Tá vendo aqueles 5 ali, ó? Tá tudo me esperando aqui pra gente resolver, pra gente ver algumas coisas aqui, que eles estão tudo querendo divorciar. E você vai casar. Eu fiquei olhando assim para ele e ele falou comigo, deu uma risadinha e falou: daqui uns meses você está aqui junto com eles. Eu olhei para ele e falei: está repreendido em nome de Jesus. Porque aquilo que Deus uniu, homem não separa, homem não separa. O que Deus uniu, debaixo de oração, de temor ao Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. E Deus agora ele criou uma mulher para que essa fosse a adjuntora do homem, ou seja, para estar ao lado do varão, para ser a adjuntora. Quando eu olho para essa expressão, adjuntora, ela é muito linda, porque ela quer dizer aquela que está lado a lado, aquela que está ao lado do seu marido. E para esse estar ao lado do seu marido, você está do lado dele. A mesma visão que ele tem, você tem também. Por quê? Porque você é adjuntora. Você foi tirado da parte geral, ou seja, você tem uma visão privilegiada de tudo. Tudo que o seu marido vê, você vê também. O casamento preparado por Deus, o casamento que é formado por Deus, os dois têm a mesma visão. Aleluia. O que a gente vê de hoje, pessoas, o homem diz assim: eu vou para a igreja, a mulher fala: eu não vou não. O cara fala assim: eu estou indo para o culto, a mulher fala: eu não vou não. O camarada fala: eu vou ir para o monte. Quando ele chega em casa, a mulher fala: não vai não. Liga para a gente e desmarca. Fala que está passando mal, mas foi a mulher que não deixou ele ir. Ei, meu filho, se ele for a mulher, colocou a mulher para estar ao lado. Então, jovem, a sua futura esposa tem que estar na mesma visão que você. A pessoa está orando, noivo, e tudo que ele fala, a pessoa fala o contrário. Tudo que a pessoa fala, a pessoa tem as ideias completamente diferentes, e a pessoa quer casar. Mas não, a posição é do lado, é adjuntora. Essa expressão adjuntora, na Bíblia Sagrada, a gente só vai encontrar quando está se tratando de Deus estando ao nosso lado, para você ver como é forte essa posição do homem e da mulher. A mulher está lado a lado com o homem, o mesmo ângulo de visão. Mas também, né? Você, varão, você, jovem, não queira uma pessoa que concorde com tudo que você faz, porque aí você não ia estar querendo uma esposa, você estava querendo uma comparsa. E Deus não tem comparsa para você. Deus ele tem uma adjuntora. O homem ele é a cabeça da casa, assim como Cristo é a cabeça da igreja.
mas a mulher está ali ao lado, orientando o homem. Foi para isso que Deus instituiu a família. E o que, amados, a maior necessidade da igreja hoje é que se fale mais e mais com relação a isso, a família. Porque aí fora os valores estão tudo investido. Aí fora, hoje em dia, a família, o povo já está tratando como se fosse algo. Os camaradas hoje em dia já se casam pensando em separar. Não, eu vou casar se não der certo. Mas aqui dentro, eu louvo a Deus que ainda tem homens e mulheres, aleluia, que dão valor à família. A mulher é uma adjuntora. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós encontramos mulheres que são verdadeiras adjuntoras para o bem, e nós encontramos também mulheres que foram adjuntoras para o mal. Vou falar do mal primeiro, o bom fica para depois. A Bíblia Sagrada vem nos dizer que existiu um rei chamado Acabe. O pai de Acabe já era terrível, e Acabe fez tudo que parecia mal aos olhos do Senhor, pior do que todos os reis que se estiveram antes dele. Acabe fez tudo o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aí a Bíblia diz assim: como se parecesse coisa leve fazer mal aos olhos do Senhor. Acabe foi lá e casou com uma mulher chamada Jezabel. Meu Jesus. Camarada, já tinha semente do mal dentro dele, ainda vai lá em casa com quem? Com Jezabel. Uma mulher terrível. Acabe era ruim, mas Jezabel era pior do que ele. Cobra. Ela veio para o reino de Israel e começou a instituir idolatria no reino de Israel. E ela dominava Acabe. Acabe tinha feito uma proposta para Nabote vender a vinha. Nabote não quis vender. E quando ele chegou em casa triste, ele tinha uma mulher que era pior do que ele. A mulher falou assim: não, pode deixar que eu resolvo. Contratou testemunha para caluniar o camarada e fez o camarada ser morto. Apoiou para o mal. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, eu vejo também um casal assim. A mulher no mesmo ângulo de visão do marido, mas infelizmente apoiando o marido para o mal. Ananias e Safira. A Bíblia Sagrada vem nos dizer que estavam ali os apóstolos reunidos, e muitos que tinham propriedades pegavam as suas propriedades, vendiam e traziam e colocavam aos pés dos apóstolos. Mas lá no meio daquele povo tinha um casal, meu Jesus, um casal terrível, é doido demais, meu Deus, não sabe se chegar diante de Deus. Chegou e disse, primeiro veio ele, chegou e falou assim: Pedro, eu vendi a minha propriedade e está aqui. Pedro disse: seja isso para a tua derrota, para a tua morte. E ele caiu ali, morreu e foi sepultado. E quando ele estava sendo sepultado, veio a mulher, a adjuntora, com a mesma mentira, com o mesmo 171, veio e falou a mesma coisa para Pedro e morreu da mesma forma. Ei, sabe o que Deus está querendo te dizer? Se você apoia a pessoa que Deus colocou ao seu lado para as coisas erradas que ele faz lá fora, não reclame quando a vítima for você. Se você apoia o seu marido mentindo para os outros de fora, não reclame quando a vítima for você. Você aceita, né? Quando ele chega em casa, pega o telefone, conta história para os outros. Mentira, você sabe que é mentira, e depois você apoia ele. Você aceita ele passar a perna nos outros de fora, né? Passar todo mundo para trás. Não reclame quando a vítima dessa safadeza for você. Não reclame no dia
lá na casa da mãe dela, se você vê ela respondendo a mãe, respondendo o pai, desobedecendo mãe, desobedecendo pai, pode ter certeza, a próxima vítima é você. Ei, jovem, quando você vê um jovem que não gosta de trabalhar, gosta de ficar dando uma de playboy, gosta de ficar enganando os outros, não obedece pastor, vem para a igreja, não obedece líder de mocidade, vem para a igreja, não obedece líder de nada, não obedece ninguém, pode ter certeza, se você casar, a próxima vítima é. Levante a mão assim, são jovens, são jovens, são jovens. Aponte o dedo para você e diga assim: eu não vou ser vítima, eu não vou ser a próxima vítima, eu não vou ser a próxima vítima, só você que tem. Exalte o nome do Senhor. Os dois para o mal, misericórdia. Mas também a gente tem exemplo de um que era bom e de outro que era ruim. A Bíblia Sagrada vai me mostrar lá em 1 Samuel capítulo 25, se não me falha a memória. Tinha um homem chamado Nabal, que a Bíblia fala que ele era maligno. A Bíblia fala que a característica de Nabal é um homem maligno. E era casado com uma mulher chamada Abigail. E a mulher casada com um homem que é chamado de maligno. Todo mundo pensa que é o quê? Que é uma maligna, né? Outra verdade para você aprender: não é porque você é casado com uma pessoa que não vale nada, você também tem que não valer nada. Você pode fazer a diferença no seu casamento. Aleluia! Ah, eu até queria ser mais influente na igreja, mas meu marido não está na igreja. Isso não impede de você ser uma bênção aqui dentro da igreja. Ah, eu até queria fazer parte do círculo de oração, mas eu só vou fazer no dia que Deus salvar meu marido. Isso não é empecilho para você fazer a diferença. Enquanto Nabal é homem maligno, a Bíblia dá a característica de Abigail. A Bíblia fala que a Abigail era uma mulher de bom entendimento. Era uma mulher sábia. Aquele homem agora ele comete uma ingratidão. Ele comete uma ingratidão com Davi. Os servos dele estiveram perto dos homens de Davi e nunca foram maltratados. Davi nunca maltratou. Davi sempre esteve ali junto com eles. E agora, quando Davi precisa, ele não estende a mão para ajudar a Davi. E Abigail, como uma mulher de um bom entendimento, o que ela fez? Ela saiu sem ele perceber, porque ela tinha bom entendimento e sabia o maligno que tinha do lado dela. Ela saiu e foi apaziguar Davi. Característica de uma mulher de Deus é a mulher que apazigua. Ei, característica de uma mulher de Deus não é aquela que bota lenha na fogueira, não. Não é aquela que bota lá. A verdadeira mulher de Deus é apazigua. Outro dia eu estava diante da internet, estava lendo algumas notícias de acontecimentos aonde eu moro, e de repente estava lá: homem mata outra pessoa na rua. E quando eu fui olhar, ler a história, estava lá: a mulher chegou em casa e falou que o camarada tinha passado uma cantada nela na rua. O camarada tinha acabado de chegar do serviço dele, no trânsito, veio se estressando no trânsito. Todo mundo se estressa, né? Veio se estressando, passou raiva o dia inteirinho. Quando chegou em casa, a mulher virou para ele e falou assim: fulano de tal, assim, assim, assado, falou isso e aquilo. O camarada de cabeça quente foi lá e estragou a sua vida. Por quê? Porque não tinha a característica de Abigail. Não tinha um bom entendimento. Ei, jovem, aleluia. Vai casar, né? Vai. Meus convites já estão ficando prontos, evangelista. Minha aliança já está encomendada, já é. Mas ela tem entendimento? Ei,
ela tem entendimento. Vou casar, evangelista, meu noivo, já comprei tudo, já estamos com a casa, já está tudo imobiliado. Mas ele tem bom entendimento? Não estou perguntando se ele é bonito, não, se ele é atraente, não estou perguntando nada disso, não. Eu estou perguntando se ele tem bom entendimento. Porque se ele tiver bom entendimento, ele vai saber: ei, eu estou aqui na rua, mas lá em casa tem uma pessoa que eu preciso honrar. Ele vai saber: eu não estou aqui, mas eu tenho alguém lá em casa que eu preciso amar, que eu preciso respeitar. Da mesma forma, é a mulher. Se ela tem bom entendimento, ela sabe. Ela trabalha num lugar que só tem gente triste do lado dela, mas ela sabe: eu não faço o que os outros fazem. Por quê? Porque eu tenho bom entendimento. Abigail, ela tinha. E ela foi e apaciguou Davi. E Deus cobrou de Nabal. Nabal morreu, mas ela não. Porque ela apaziguava. Porque ela tinha bom entendimento. Aleluia. Quem sabe nessa manhã, quem sabe não, eu falo nessa manhã para pessoas aqui, que lá dentro da sua casa acontecem coisas tristes, coisas terríveis, mas você não faz parte disso. Ei, Deus, Ele vai te poupar, porque Ele sabe que você é uma pessoa de bom entendimento. Mas se nós formos olhar o propósito de Deus para o casamento, não é de um ser uma bênção e outro não ser. Tem gente que fala aí fora, alguns infelizes dizem que Deus escreve certo com linhas tortas. Nada disso. Deus, Ele acerta a linha e depois Ele escreve. O bom é quando os dois têm a mesma visão e quando os dois é uma bênção. Porque quando os dois têm a mesma visão, a mulher sabe do seu lugar. Ela sabe aonde ela tem que estar. Ela sabe que o lugar dela é ao lado. Ela não é a cabeça da casa. O lugar dela é ao lado. Quando a mulher tem bom entendimento, ela sabe: a minha posição é estar aqui ao lado do meu marido. E quando o homem ele tem um bom entendimento, ele sabe que ele é o cabeça da casa. Ele sabe que ele é o responsável pela sua casa. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele sabe que do lado dele tem um vaso mais frágil, que precisa, que tem que ser amada. Um homem de bom entendimento, ele sabe isso. Que ao seu lado Deus, Ele colocou uma pessoa, uma joia rara do lado dele, que ele tem que amar. Eu prego isso, amados, e me dá vontade de chorar. Sabe por quê? Porque muitos aí fora não têm valorizado. Muita gente, eu falo aí fora porque aqui dentro da igreja às vezes acontece, mas a gente nunca quer admitir isso. Tem gente que não está mais sabendo amar, zelar daquela pessoa que Deus colocou ao seu lado. Lá fora, infelizmente, é 10 divórcios a cada um casamento. Mas aqui na igreja, meu filho, não pode ser assim não. Aqui a ordem é até que a morte os separe. Essa mensagem aqui, amados, ela é linda, sabe por quê? Eu só tenho 2 anos e meio de casado. Eu não falo aqui muito de experiência minha, porque muita coisa eu ainda não tenho. Quem sou eu? Tem gente aqui que é casado há 30. Tem gente, minha mãe e meu pai tem 27, quase 27 anos de casado. Tem gente aqui que tem 20, 30. Tem gente que já foi casada. E hoje pessoas que estão viúvas, que foram casadas muito tempo. Quem sou eu para falar de experiências para essas pessoas?
Mas o que eu vim falar aqui é sobre qual é o propósito de Deus na vida de um casal. Aleluia. Essa mensagem aqui, ela não fala de presente, daqueles que estão vivendo. Ela fala de passado, daqueles que já viveram, porque tem pessoas aqui que algumas coisas que eu estou falando, ele está se recordando, está dizendo, eu já passei por isso. Isso aí que ele está falando é verdade, isso aí já foi para mim. Tem gente que está pensando assim, eu estou passando por isso. Mas o mais interessante é que essa mensagem também ela é para o futuro. Tem jovens aqui que você precisa aprender isso. Então, tanto quem vive isso no presente, tanto quem já viveu isso no passado, e quem vai viver, tem que estar no mesmo propósito. Em nome de Jesus, eu vou parar de ouvir esse negócio. Quando um jovem solteiro chega perto de outra pessoa casada dentro da igreja e fala assim, eu estou preparando para mim casar. Alguém vira e fala, não faz isso não, não acaba com a sua vida não. Está queimado em nome de Jesus. Quando você que é casado, quando alguém chegar perto de você e falar, eu estou pensando em casar, você vira e fala, Jorge Augusto, faça como Isaac, procure na oração, ei jovem, faça como Rebeca, trabalhe, seja trabalhadora, que Deus ele vai te honrar. Só você que sabe isso. Levante a mão e glorifique o Senhor. Levante a sua mão e adore o nome deste Deus. Aleluia. Mas o maior propósito de Deus para a família é o que está dizendo aqui, ó. Deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e policiar, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma só. Uma só carne. Não tem como um lado de uma carne estar doente e o outro está são, não. Não tem como um lado sentir, nem o outro não sentir, não. É uma só carne. É uma só carne. É uma só carne. É uma só carne. Eu falo talvez essa manhã com pessoas que estão dizendo assim, Deus, prepare um casamento para mim. Ei, meu filho, Deus ele está preparando lá do outro lado uma pessoa que vai vir para o seu lado e vocês serão uma só carne. A partir do momento que você casa, a família da sua esposa não é só família dela, não. É sua família. Pare de querer causar intriga com o cunhado. Pare com esse negócio de querer ficar caçando com o sogro, meu filho, e falando, chega em casa e fala, seu irmão é isso, sua irmã é aquilo, sua mãe é aquilo outro, seu pai é aquilo outro. Você agora faz parte da família. Então, se eles são, você também. Seja mesmo. É uma só carne. Aleluia. É uma só carne. A expressão de Deus foi clara. Fale-ei. Fazer nele. Olha as expressões. Deus pegou a costela e formou. As expressões são muito fortes para você ficar tão indiferente com a sua esposa e você ficar tão indiferente com o seu esposo. O que ele passa, você passa também. Aleluia. Um casal formado debaixo da vontade de Deus é aquele que o casal está junto. Vem a bênção, os dois glorificam junto. Vem a prova, os dois passam junto. Vem o momento de dificuldade, os dois estão juntos. Vem a alegria, os dois estão juntos. Quando a gente casa, né? Tá ali o pastor Milton que fez
fazendo meu casamento, e eu sou muito grato a Deus por isso. A pergunta que é feita é: você está disposto diante de Deus, das testemunhas, a honrar a sua esposa na saúde, na bonança, na escassez, na riqueza, né? Eu lembro que o meu sim foi fraco e ele falou, o povo não escutou. E eu fui repetir toda vez que eu vejo um DVD, eu ainda me dá vontade de rir, porque ficou gravado na minha cabeça. É um dos momentos mais importantes da vida. Sabe por quê? Porque a expressão é: você está disposto a honrar na saúde, ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Ei, meu filho, a expressão é muito forte. Tem gente que quando o camarada tem saúde, eu te amo, estou com você. O camarada deixou de ter, já quer abandonar. Tem gente que quando o camarada é bem empregado, tem estamos juntos, meu amor, eu te amo, você é a pessoa que Deus colocou para estar do meu lado. O camarada foi mandado embora, está um mês no seguro-desemprego, a mulher já começa a querer largá-lo. Da mesma forma eu farei, quando casa, eu te amo, meu amor, eu quero estar do seu lado, você é tudo, porque Deus fez você para mim. Na primeira oportunidade, esquece tudo que prometeu no altar. Ei, meu filho, eu vou te dar um conselho. Quando você casar, dá importância para isso. Você está diante de um homem de Deus. Você está em um altar santo. Você está diante de um altar que é consagrado. Tome cuidado, meu filho. Preste atenção. Cuidado. Preste atenção, porque é uma vez só. Quando o camarada diz sim, ele está dizendo, como minha esposa disse, eu estou assinando a procuração dela. Quando a mulher diz sim, ela está dizendo, eu estou assinando a procuração dele. Eu sou a representante dele legal. Ele está dizendo, eu sou a representante dela legalizado. Eu respondo por ela responde por mim. Portanto, deixará o varão, o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Antes de você ser casado, você tem que prestar conta para o seu pai e para a sua mãe, mas depois que casou, é a sua esposa. Agora também, né, jovem? Tome cuidado, porque jovem que não gosta de responder para a mãe e para o pai, também não vai querer aceitar você responder por ele e você responder por ela. Tome cuidado. O que eu aprendo com a Abigail é que ela é uma mulher de um bom entendimento. A gente vê muitos homens de Deus, irmã Rosilene, que se tivesse uma verdadeira adjutora ao seu lado, faria muito mais para o reino de Deus. Às vezes a gente até comenta, fala assim, fulano, se a esposa dele fosse, tivesse ali do lado dele, imagine que ele não seria. A gente muitas das vezes fica até olhando e falando, meu Deus, ele é tudo isso, imagine se ela estivesse ali no mesmo propósito que ele. Da mesma forma, são as varoas. Tem muitos casos que você olha e fala, ela é uma bênção, imagine se ele fosse também. Ela é a mulher de Deus, imagine se ele ajudasse. Hein? Como que não seria? Porque, meu filho, você recebe ministério, mas a partir do momento que você casou, o seu ministério que Deus colocou na sua mão também passa a ser o ministério da sua esposa. Quando você se casar, Jorge Augusto, esse ministério lindo que você tem vai passar a ser dela também. E os ministérios que elas tiverem vai passar a ser seus também. Tem muita gente hoje em dia que não está dando valor para isso. E outro dia eu tive a oportunidade de conversar com um pastor presidente de uma das maiores igrejas que tem no Juiz de Fora, pastor Samuel Lopes. E ele virou para mim do nada e me falou assim, olha Israel, ele já é um senhor de idade. E ele me disse assim,
Quando eu vou consagrar obreiro na minha igreja, eu chego, um dos testes que eu faço com eles, eu chego perto da esposa dele, sem ele saber, e falo assim com ela: o seu marido é um excelente obreiro aqui na igreja. O seu marido aqui, pelo trabalho que ele faz aqui na igreja, eu separaria ele para diácono, ungiria presbítero, evangelista, pastor, qualquer que seja. Mas e lá na sua casa? Lá dentro da sua casa ele é o evangelista que ele é aqui dentro da igreja? Lá dentro da sua casa, o homem que ele demonstra ser aqui dentro da igreja ele pede segredo para as mulheres. E de ele me contando, tem obreiro que está aqui há 25 anos e não sabe por que nunca foi separado a nada, mas ele é perfeito, mas a esposa dele nunca aprovou. A esposa dele nunca aprovou. Tem vezes que a esposa chega para mim e nem responde palavra. Quando eu pergunto, Israel, ela chega e fala: seu pastor, sabe por que eu uso blusa de gola alta? Olha aqui, ó, hematomas. Camarada gritindo esposa gritindo marido. Toma vergonha na sua cara. Se aqui tem alguém desse tipo, tome vergonha, meu filho. Misericórdia. Pede Deus para te converter e não faça isso. Porque muitas das vezes o que a gente vê por aí, camarada que chega na igreja, faz aquele movimento, você não sabe quando ele pega o microfone se foi a terra que subiu ou se o céu desceu. Você fica olhando: meu Deus, eu quero ser usado assim. Meu Deus, eu quero que o Senhor me use como o Senhor usa ele. Meu Deus, eu quero ser como esse homem é. E lá do lado está a esposa dele, olhando e pensando consigo: meu Deus do céu, ele é pastor, mas na verdade ele é ator, ele só está fazendo papel. Está lá a esposa, e a esposa sabe que aqui ele é uma coisa, lá fora ele é outra. Aqui ele bate em quem compra e não paga, mas ele lá fora é caloteiro, dá calote nos outros. A esposa está sabendo, a esposa está vendo que aqui ele pega uma coisa e dentro de casa ele é outra. Ei, meu filho, antes de você ser aqui dentro da igreja, seja lá dentro da sua casa. Está ali a minha esposa, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Muitas das vezes que eu prego, eu tenho liberdade de chegar perto dela e comentar: amor, eu estou pensando em falar isso. Você já viu uma cena dessa? Jorge Augusto até riu de mim uma vez, e eu converso com ela e ela me fala algumas coisas. Deus usa ela para falar comigo, me usa para falar com ela. E meu filho, porque o ministério que Deus colocou na minha mão tem uma parte que depende só de mim, mas tem uma parte também que depende dela. Ei, jovem, Deus já colocou, já confirmou, o ministério é na sua mão. Tem uma parte que depende de você. Você tem a sua força, você tem o seu vigor, você fala sozinho, você anda até mesmo sozinho, mas tem uma parte que vai depender dela. Então tome cuidado, procure uma adjuntora. Porque quando o casal é formado por um homem que é a cabeça e por uma mulher adjuntora, o homem ele tem autoridade para falar como Josué falou. Aleluia. Se vocês, Israel, quer servir os deuses da além do rio, você serve. Josué era o cabeça da sua casa. Vocês escolhem a qual Deus você sirva ou não servir. Mas sem detalhe, Josué não respondeu só por ele, porque tem gente por aí que só pode responder por ele. O pastor chega e fala assim: irmão, o senhor pode fazer isso e esse trabalho na igreja? Passou por mim, tudo bem, mas eu dependo da minha esposa. Por mim passou tudo bem, mas eu tenho que ver aí, né? Ei, meu filho, Josué ele tinha autoridade. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode glorificar, aleluia. Josué ele sabia, e ele
e havia colocado o homem e a mulher ali no jardim. E a Bíblia diz assim, ó, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Mas ali no jardim apareceu a serpente, e a serpente disse a ela: o Senhor Deus deu poder para vocês, tudo aqui, para vocês comerem de qualquer fruto que tem aqui. A Bíblia diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais. E ela disse: não, o Senhor, ele falou, podia comer de toda a árvore, de todo o fruto que tem no jardim, mas daquela ali, que está no meio do jardim, não. A serpente engana Eva come do fruto. A serpente, agora Eva leva para Adão também come do fruto. E os dois pecam contra Deus. Antes do pecado, eles eram nus e não se envergonhavam. Foi só comer daquilo que era proibido. A Bíblia diz que e viram que estavam nus, e pegaram folha de figueira e começaram a se cobrir. Sabe o que é isso? Se eles não tivessem desobedecido à vontade de Deus, a Bíblia diz que eles não se envergonhavam. Por quê? Porque eles estavam no centro da vontade de Deus. Sabe o que Deus está querendo dizer para as famílias que estão reunidas aqui? Porque o que acontecia no Éden era muito lindo. Todo dia, na virada do dia, Deus ele vinha e visitava eles. Ou seja, eles tinham comunhão com Deus. Eles tinham uma comunhão com Deus Todo-Poderoso. Mas a partir do momento que eles pecaram contra Deus, a partir do momento que eles desobedeceram Deus, eles começaram a passar por coisas que eles não precisavam passar. Eles não tinham do que se envergonhar, mas a partir do momento que desobedeceram a Deus, começaram a passar por coisas que não precisavam passar. E Deus colocou no meu coração para te dizer: a serpente ainda está falando nos dias de hoje. E o casal que obedece está protegido, mas o casal que desobedece vai passar coisas que não precisavam passar. Ei, meu filho, tome cuidado com isso. Ei, você, olha para sua esposa, Deus olha para vocês e diz assim: eu quero que vocês sejam unidos. Mas a serpente, a novela, mostra que não precisa ser tudo isso. A serpente está falando. A palavra de Deus diz: homem não se tentará. Mas a televisão está querendo colocar isso como se fosse uma coisa normal. A serpente está falando. A serpente está falando. Deus ele diz: o homem é a cabeça da casa e a mulher é a disjuntora. Mas a serpente está falando. Camarada, em vez de influenciar, ele é só influenciado. A mulher, em vez de aconselhar para o bem, aconselha para o mal. É a serpente que está falando. E é por isso que as coisas da sua casa têm fugido do seu controle. É por isso que você não sabe porque coisas lá dentro da sua casa não estão dando certo. Sabe por quê? Porque entre a voz de Deus e a voz da serpente, você tampa os ouvidos para a voz de Deus e abre os ouvidos para a voz da serpente. Quem nunca se perguntou: Deus, mas por que o Senhor colocou aquela árvore ali? Por que a serpente teve acesso? Porque Deus, meu filho, Ele tem, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas nós devemos dar prioridade para a voz de Deus. Para a voz de Deus. Aleluia. A serpente diz que você, jovem, você pode casar, se não der certo, se você não se agradar, você pode se divorciar, mas a voz de Deus é que você está junto até que a morte os separe. A palavra de Deus é que o casamento é para a vida toda, mas a serpente está falando que não, meu filho, vamos ignorar o que a serpente está falando e vamos dar ouvido para a voz de Deus. Porque o
esposa, vocês dois têm um relacionamento com Deus. Uma das coisas que a gente perdeu, mas que era muito importante, eram os cultos domésticos. Uma vez o meu José estava lá com os filhos dele, lá na nossa casa, e eu achei muito lindo que ele reuniu todos eles numa manhã, reuniu todos eles, e cada um deles lia uma Bíblia, né? Cada um deles cantava um louvor. Ei, meu filho, nós estamos precisando voltar a fazer cultos domésticos dentro das nossas casas. Ei, para a criação de filho isso é importante. O que eu vejo nos dias de hoje é que pais, nós somos espelhos para as novas gerações. Tem pais que vêm para a igreja, mas quer deixar o seu filho lá. Estão dando ouvido para a proposta de Faraó. Faraó está dizendo: você serve, mas deixe as crianças aqui no Egito. Mas ainda tem Moisés que vai dizer: nem uma unha ficará, nem uma unha ficará no Egito. Ei, eu não abro mão da minha família. Ei, não abra mão da sua família. Ei, você e sua família vão caminhar juntos para o céu. Levante a sua mão e comece a adorar. Levante a sua mão e comece a adorar. Ei, é bom quando a gente adora, mas o mais lindo é quando a gente adora em família. Aleluia. Essa reunião aqui é reunião da família. É reunião da família. Comece a adorar ao Deus Todo-Poderoso, o Criador da família. Aleluia, aleluia. Eu profetizo no nome de Jesus, irmã, que as suas lágrimas estão sendo colhidas pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ei, irmã, eu profetizo que Deus ele está ouvindo as suas orações. Eu estou te declarando que Ele está ouvindo as suas orações, jovens. Deus ele está, jovem, irmão, Deus está ouvindo as suas orações. Ele está ouvindo e a resposta está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Aleluia. Comece a glorificar porque está chegando. Comece a glorificar porque está chegando. Comece a glorificar porque está chegando. Ei, tem gente que veio aqui, Satanás queria que ele não viesse. Por quê? Porque ele não queria que você viesse para ouvir isso. Porque Satanás já havia colocado data para acabar com o seu lar, para destruir com a sua família. Mas ele não vai, 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 ele não vai. Hoje Deus renova a aliança com você. Renove hoje a aliança com Deus. Renove hoje a aliança com Deus. Renove hoje a sua aliança com Deus. Aleluia. Para encerrar, eu quero convidar a você que sentiu no seu coração